Dentro de cada célula do nosso corpo opera uma linha de montagem de uma complexidade, eu diria, espantosa. Um sistema totalmente integrado de produção e também de exportação. Dominar como esse circuito funciona é simplesmente decisivo para a prova da PCR e, mais do que isso, é fundamental para entender a base da vida. Então, o ponto de partida é esta questão central. Como é que uma simples instrução, um código lá no DNA, se transforma em uma ação concreta, uma função no organismo? A resposta para isso está numa jornada fascinante que a gente começa a ver agora. Vamos pensar na célula como se fosse uma fábrica, uma linha de montagem muito bem organizada. Hoje, nós vamos seguir o percurso de uma molécula, desde a sua criação lá na planta baixa genética até a sua expedição para fora da célula. O fluxo que estamos vendo aqui detalha exatamente cada uma dessas etapas. Pois bem, toda fábrica precisa de operários, daquelas máquinas que fazem o trabalho pesado. E na célula, a produção começa com os verdadeiros mestres da síntese, os ribossomos. Os ribossomos são basicamente as bancadas de trabalho da célula. São estruturas simples, sem um envoltório de membrana, formadas por RNA e proteínas. A função deles é única e absolutamente crucial: ler a fita de instrução que vem do núcleo e, com base nela, construir proteínas. É a essência da síntese proteica. E aqui, atenção, temos um ponto fundamental. A localização do ribossomo dita o destino final da proteína. Se ele está livre, solto no citoplasma, a proteína que ele fabrica vai servir à própria célula, é para uso interno. Mas, se esse ribossomo estiver aderido ao retículo endoplasmático, a sua produção será destinada ou para as membranas ou para a exportação, ou seja, para fora da célula. Ok, com as máquinas de produção definidas, para onde é que vai o produto? Ele entra na grande esteira da fábrica, a linha de produção principal, que é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma vasta rede de membranas e a sua estrutura se divide em duas regiões bem distintas. A porção que é coberta por ribossomos tem essa aparência granular meio áspera, por isso chamamos de retículo endoplasmático rugoso. Já a outra parte, sem ribossomos, é o retículo endoplasmático liso. O retículo rugoso, então, é a linha de montagem para aquelas proteínas que vão ser exportadas ou incorporadas a membranas. Assim que são sintetizadas, as proteínas entram no RE e lá começam a ser dobradas, enoveladas, ou seja, elas adquirem a sua forma tridimensional correta para poder funcionar. Dali, são preparadas para seguir viagem até o próximo setor da fábrica. O retículo liso, por sua vez, tem outras especialidades. Ele é a central de síntese de lipídios, como hormônios esteroides e fosfolipídios. Também atua forte na desintoxicação, neutralizando substâncias tóxicas como álcool e medicamentos, por isso ele é tão abundante em células do fígado. E além disso, ele também armazena íons cálcio, que são essenciais para a contração muscular. Se o retículo é a linha de produção, o complexo Golgiense é o departamento de logística e expedição. É aqui que os produtos recebem o acabamento final e são preparados para o envio. O processo aqui é muito organizado, é direcional. Primeiro, vesículas que vêm do retículo se fundem à face de entrada de Golgi, a chamada face cis. Lá dentro, nas cisternas, as substâncias são modificadas e recebem etiquetas químicas que indicam o seu destino. E na face de saída, a face trans, o produto final é empacotado em novas vesículas. Essas vesículas seguem para o seu destino para serem exportadas num processo chamado exocitose, que é a fusão da vesícula com a membrana para liberar o seu conteúdo. Agora, vamos para a parte estratégica. A engenharia reversa da prova. Vamos focar nos pontos que as bancas adoram usar para criar confusão. É exatamente aqui que separamos os candidatos que estão bem preparados. Primeiro erro clássico: confundir quem produz com quem empacota. O ponto crucial é este: ribossomo sintetiza a proteína, complexo Golgiense modifica e empacota. Um é a máquina, o outro é a expedição. E estruturalmente, o ribossomo não tem membrana, já o Golgi é um conjunto de membrana. Segundo ponto de atenção: retículo rugoso contra liso. A diferença está no produto principal e na aparência. RR, com ribossomos, foca em proteínas. O RL, sem ribossomos, foca em lipídios e também na desintoxicação. Simples e direto. Terceira armadilha, essa é conceitual: o processo. Síntese é o ato de fabricar a molécula, ocorre lá nos ribossomos e no retículo. Secreção é o ato de exportar a molécula para fora da célula, envolve a via do Golgi e as vesículas.
Não se pode confundir fabricação com entrega. E por fim, a estrutura. Das organelas que nós vimos, retículo e Golgi são membranosas. O ribossomo é exceção fundamental neste grupo. Ele não é uma organela membranosa. Ele é uma partícula de RNA e proteína. Essa é uma pergunta frequente em provas. Pois bem, percorremos toda a linha de produção. Agora, para concluir, vamos observar o sistema completo em ação, conectando todos os pontos e entendendo como a célula transforma uma informação abstrata em uma função concreta. Observe o fluxo completo. A instrução sai do núcleo como uma ordem de produção. O ribossolo, nosso operário, traduz essa ordem e fabrica uma proteína. Essa proteína, recém-fabricada, entra no retículo rugoso para ser processada e de lá é transportada para o Golgi. No Golgi, ela recebe os retoques finais, é empacotada e finalmente enviada para exercer sua função. Um sistema perfeitamente integrado, da informação até a ação. No final das contas, o que aprendemos hoje se resume a uma verdade fundamental sobre a vida. Entender esse circuito é entender como a célula transforma a informação em função. É a base de tudo o que acontece em nosso corpo. Para mais análises estratégicas como esta, focadas na sua aprovação, siga @necronacadepol. Necronacadepol. Entenda a estrutura. Compreenda a vida.